destaco uma característica de Sara que é citada em diversos versículos. Ela era muito bonita, ela era muito formosa. E a Bíblia também destaca uma outra característica de Sara: ela era estéril. Mas tem coisas na Bíblia que não ficam destacadas, como a fidelidade de Sara, a obediência de Sara. Porque sair da sua terra, abandonar tudo e acompanhar o marido que diz: olha, um Deus invisível a qual você não conhece veio até mim e disse para eu ir para um lugar e lá a gente vai ser feliz. Não foi só Abraão que creu na promessa, ela também creu na promessa. E ela tem um papel fundamental para que Abraão alcance a promessa. Abraão não teria alcançado a promessa sem Sara, e esses versículos que nós lemos, eles destacam isso. Porque nós observamos que Abraão coloca Sara em situações de dificuldade. Ele vai para o Egito, primeiro ele sai da terra, vai para onde Deus mandou para habitar em tenda, e ela tinha uma estabilidade porque eles tinham bens. E ela perde essa estabilidade para ir até onde o marido estava direcionando. Então ela obedece, ela segue. Ela renuncia aos confortos dela, ela renuncia o querer dela para agradar ao marido. E ela o acompanha. E o marido diz: não, nessa terra tem fome, vamos para o Egito. Ela poderia ter feito como a mulher de Jó e dito: ué, mas cadê o seu Deus? Não. Em silêncio, ela o acompanha. Chegando no Egito, ele coloca ela numa enrascada. Ele diz o quê? Ó, diz que você é minha irmã, porque senão eles vão me matar. Ela obedece. Ela poderia ter dito não, ela poderia ter escolhido habitar com o faraó. Ela já estava dentro do palácio, ela já estava dentro de uma condição favorável a ela. Mas ela renuncia à vontade dela por amor ao marido. E Deus honra ela, livra ela da mão de faraó, resgata ela, porque Deus visita faraó. E ela retorna. E a Bíblia não relata, mas a gente sabe que muitas vezes habitar no meio de parentesco é um pouco dificultoso, né? E Abraão estava carregando um parente que Deus disse. Deus não disse para Abraão carregar, mas Abraão estava levando. E ela suportou aquele parente até o dia em que Deus apartou. Abraão vai para a guerra, volta da guerra, e Deus ele se encontra com Abraão e começa a conversar com Abraão ali no capítulo 15 de Gênesis. E Abraão diz para Deus: o meu servo vai ser o meu herdeiro. E Deus diz: não, não é o teu servo que vai ser o teu herdeiro, vai ser um filho gerado de ti. E ali, Abraão provavelmente chega em casa e conta para Sara, porque no capítulo 16, a primeira atitude de Sara é encontrar um ventre para que o filho de Abraão seja gerado. Porque ela não se enxergava dentro da promessa. Mas ela amava tanto a Abraão que ela se sujeita, ela abre mão, ela se humilha, ela se condiciona a que o marido dela gere o filho com outra mulher, para que a vida dele seja completa, para que a vida dele seja plena. A renúncia dela é incrível. Se a gente for olhar pela perspectiva do amor descrito em 1 Coríntios, a gente vai achar as características em Sara. Porque é muito fácil para nós apontar o erro dela aqui, dizendo: Sara errou. Ela tomou a frente de Deus, ela colocou ali uma situação que não era para ter colocado. Mas, ainda assim, com a limitação dela, a intenção do coração dela era honrar o marido. Você observar a história de Sara, ela viveu para Abraão. Ela se dedicou a Abraão com todas as forças, com tudo que ela tinha.
E mais para frente, quando Deus conversa de novo com Abraão, Deus diz: não é esse filho que nasceu de Agar que vai ser o teu herdeiro. O teu herdeiro vai ser nascido da tua esposa, Sara. Mas a gente vê na sequência, foi no capítulo 17, quando Deus pede a circuncisão de todo varão da casa de Abraão. No capítulo 18, nós observamos que Abraão não contou para Sara. E talvez eles tenham mantido isso em silêncio por muitos anos, a Bíblia não relata. Mas ela coabitou com a serva dela, com o filho gerado da serva, em silêncio, porque ela acreditava no íntimo dela que ela estava honrando ao marido. A renúncia dela é muito grande. Ela sofreu humilhações por dentro, porque na intimidade dela ela se sentia incompleta, na intimidade dela ela se sentia incapaz, na intimidade dela não adiantava a beleza que ela tinha, não adiantava os bens que ela tinha, porque de que adiantava ela ser bonita e ter tudo que ela tinha, e todas as servas ao redor dela tinham filhos e ela não. Era uma condição humilhante para ela. E Deus, ele faz questão de, quando esses 3 homens vão até a casa de Abraão, declarar para ela, porque Deus foi ali, não foi só para falar com Abraão, mas foi para falar com ela, de que dela seria gerado um milagre, porque ela foi participante das aflições de Abraão. Ela era co-herdeira da promessa, só que ela não sabia dessa condição que ela tinha de co-herdeira da promessa, porque Sara, ela foi fundamental, e Deus, ele falava a respeito de uma árvore, em como nós somos como uma árvore, só que os nossos frutos não servem para alimentar a nós mesmos. E por isso que muitas vezes a nossa vida, ela parece ser um pouco injusta, ou dolorida, ou sofrida, porque o nosso prazer, a nossa dedicação não é para nós. O nosso fruto, o fruto que nós geramos, não é para nossa satisfação. Deus, ele nos coloca em uma terra para que nós possamos alimentar quem está à nossa volta. E nós questionamos a Deus muitas vezes o porquê de nós não vermos o retorno do nosso esforço. É porque não é para nós. Porque aquilo que é para nós, ele vem em contrapartida. Não é nosso. Mas é fundamental, porque Abraão só pôde ser o pai da fé porque Sara era estéril. Porque a fé gerada em Abraão e a fidelidade de Abraão ao longo desse período, ela foi gerada através da esterilidade de Sara. Uma condição própria da vida dela permitiu que ele fosse transformado segundo o que Deus queria que ele fosse transformado. Não olhe para a sua própria vida, para as suas próprias limitações, achando que nada está acontecendo. Não tem relato sobre isso na Bíblia. Mas Sara, ela apoiou Abraão em todas as decisões que Deus o direcionou. Nós vamos levantar daqui e vamos para tal lugar. Amém. Nós vamos. Ela apoiou. Ela esteve presente. E ela foi forte porque ela guardou para si aquilo que machucava ela. Você vê nesses versículos que nós lemos que na intimidade dela, ela riu, ela não pronuncia. Deus ouve o coração dela e Deus declara o que ela pensava na intimidade dela. E ela se espanta porque era uma coisa íntima. Ela guardava aquilo para si, porque ela julgava consigo mesma que
os anos já tinham se passado, a oportunidade já estava perdida, quando na verdade Deus estava preparando Sara para gerar aquele fruto no momento certo, na hora certa, porque Abraão não estava preparado. A esterilidade de Sara, ela também foi condicionada pela postura de Abraão, porque isso até o pastor pode exemplificar um pouco melhor na sequência. Abraão, ele passa um período sem procurar a Deus depois que Isaac nasce. Então houve um período de preparação, tanto de Sara quanto de Abraão. Abraão só recebeu o milagre quando Sara já não suportava mais. Mas ela foi fundamental para que Abraão chegasse onde ele chegou. Eu não sei o que você tem pensado, eu não conheço a sua vida. Deus, ele conhece a intimidade de cada um. Eu não sei se você tem pensado que a sua vida já passou, talvez que a oportunidade da sua vida já passou, ou que o tempo ele te impeça de viver determinada coisa, ou que você tenha renunciado a algo e você não esteja vendo o retorno disso, o valor disso. Deus, ele me falava sobre 3 tipos de árvore, as quais estavam diante dele. O primeiro tipo de árvore não entendia o que era o fruto. O fruto não é para você, o fruto é para quem está à sua volta, para a sua família, para as pessoas que são participantes da sua vida. O segundo tipo de árvore é uma árvore que Deus quer dar crescimento, e Deus tem te proposto uma mudança. Deus tem te proposto sair de uma determinada situação e ir para uma determinada situação, e você tem resistido. Mas Deus, ele só vai dar crescimento na sua raiz se ele te mudar de terreno, porque esse terreno já não comporta mais o crescimento que Deus quer te dar. Então, para que aconteça algo grande de Deus na sua vida, é necessário que Deus mude coisas na sua vida. Aceite a mudança de Deus, porque Deus sabe o que Ele quer gerar através de você. Se Deus está te movendo de uma terra pequena para uma terra grande, ainda que ela pareça árida, naquele lugar a sua raiz ela vai alcançar a profundidade necessária para que você cresça. Está doendo porque Deus está mexendo na sua raiz. E o terceiro tipo de árvore é uma árvore que se encontra passando por um inverno. Está sem folhas, está sem frutos, porque as situações da vida te entristeceram. E Deus, ele me trazia uma segunda analogia sobre o papel de Sara na vida de Abraão. Ela representa ali o corpo de Cristo. E essa representação do corpo de Cristo, Deus me falava acerca da ceia. Porque com o nosso esforço, com a nossa disposição, com estarmos disponíveis para Deus, nós representamos a carne de Cristo. E a nossa alegria, a nossa disposição em alegrar o outro, em fazer bem ao outro, representa o vinho, o sangue de Cristo, a entrega, muitas vezes dolorosa. É por isso que é natural, muitas vezes, que você esteja em uma determinada situação e parece que você está sendo sugado. Jesus disse: o meu corpo é partido no meio de vós. E quando nós alcançamos uma vida, nós somos a ceia daquela vida. Nunca se sinta inútil, nunca se sinta estéril, porque Deus tem alimentado vidas através de você. Porque nós somos a igreja. Nós temos um papel fundamental em alimentar e alegrar vidas, muitas vezes sofrendo, muitas vezes padecendo. Então, não limite o seu pensamento.
E Deus ele também falava sobre essa árvore que se encontra no inverno. Toda árvore solitária, toda pessoa que se afasta, ela não seca, porque não tem quem compartilhe com ela. E ontem, quando o pastor falava sobre o cristão, ele não deve estar sozinho, Deus ele confirmava essa palavra, de que nós temos a necessidade de estar perto de alguém de Deus, independente do projeto que nós temos para a nossa vida, independente da situação que nós temos para a nossa vida, porque é necessário cear, para que nós estejamos no corpo, porque assim como nós alimentamos vidas, nós também somos alimentados. Se isolar é morrer. Assim como o nosso fruto não é para nós, Deus também tem frutos para nossas vidas, através da nossa liderança, através da nossa família, através das pessoas que nos cercam, através de um amigo. Sara se sentia incompleta. A vida dela, aos olhos dela, era incompleta. Ela tinha riqueza, ela tinha beleza, ela tinha um marido que a amava e estava com ela todos os dias, mas ela se sentia incompleta. Dentro dela, na intimidade dela, ela era infeliz. Mas o que Sara não entendia era que Deus estava observando a vida dela. Deus nunca perdeu Sara de vista, por nem um segundo. Tanto que Deus fez questão de que chegasse até os ouvidos dela de que ela geraria a criança. E o interessante é, Deus não diz amanhã, Deus não diz assim, assim, assim. Deus diz: eu te visitarei em certo tempo, e daqui a 1 ano tu gerarás. Por quê? Porque ela estava resistente com aquilo que Deus tinha. Porque doía. Porque era algo que machucava a vida dela. Não é fácil Deus chegar para você e falar assim: eu vou mudar tal situação na sua vida que muito te machuca, que muito te humilha, que uma situação que muitas vezes você carrega durante muitos anos. É natural você resistir e falar: peraí, Deus, vamos conversar aqui. Não quero ouvir mais falar desse assunto, vamos mudar de história, né? Já ouvi muito, muita gente já profetizou, já vi muita palavra sobre isso, já chorei muito, eu não aguento mais isso. Mas não. Deus deixa acontecer. E o bonito dessa passagem é isso, porque ela se esquece. E quando ela observa, ela está dentro do milagre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque ela já não tinha mais os costumes das mulheres. Ela já não tinha mais um ciclo menstrual normal. Então ela não ia reparar. Mas quando a barriga começou a crescer, talvez ela falasse: tô gorda, né? Não tô mais tão bonita. E aí passou um pouco mais de tempo, ela... Não. Há um determinado tempo atrás, será que... Aleluia, Jesus. Glória e ela já estava dentro do milagre. Porque a cura que Deus tem para as nossas vidas, Deus falava sobre isso, são cura de traumas, de situações. A nossa vida ela nunca vai ser incompleta. Situações que pode estar no seu coração, que você está carregando uma tristeza muito grande. Algo que você diz: não, Deus, isso daí eu já não quero mais mexer com isso, me envolver com isso, eu já me decepcionei. Deus, Ele marcou a data de hoje para dizer para cada vida que aqui está: eu conheço a sua vida, eu conheço os seus frutos, eu conheço a sua história.
E eu sei o fruto que você dá, que você nem imagina que você dá. Eu sei as vidas que você alimenta, que você nem imagina que você alimenta. Eu sei aonde alcança a folhagem da sua árvore. Eu sei quem descansa a sua sombra. Eu sei. Sara não conhecia a própria história, não conhecia o próprio potencial, porque ela estava presa, olhando para uma situação que muito a machucava. Mas Deus observava Sara. E de maneira alguma, assim como Deus não permitiu que aquelas pessoas se assentassem à mesa na casa de Jessé, Deus não permitiu que outras pessoas ficassem felizes até que a bênção de Sara fosse completa. Deus honrou a vida daquela mulher. E Deus ele fez questão de mostrar que ela gerou aquele milagre, porque passaram-se muitos anos, mas ela estava gerando a condição do próprio milagre. Ela não entendia o porquê da demora, o porquê que não acontecia de uma vez. Deus estava preparando todas as coisas para que ela pudesse ser alegre mãe de filhos, como diz no Salmo. Porque toda vez que eu leio essa passagem, eu lembro dela. Faz com que a estéril seja alegre mãe de filhos e habite em família. O desejo do coração dela. E ela completa a sua caminhada, ela completa seu ministério honrando seu marido. Todo o desejo do coração dela. E muitas vezes somos assim na presença de Deus. Talvez relutando um pouco por não estar vendo o que acontece no mundo espiritual acerca de nós mesmos. Porque nós não conhecemos aquilo que nós fazemos. Nós não temos discernimento da amplitude que Deus nos usa. Quem Ele alcança, como Ele alcança. Às vezes nós renunciamos sonhos, às vezes nós renunciamos projetos, às vezes nós renunciamos vontades, como ela fez. E Deus ele usa isso para edificar outras vidas. E esse milagre de Deus é o que torna a obra de Deus completa. Porque aquilo que nós não vemos, aquilo que nós não entendemos, é o que Deus faz. Deus ele conhece a gente de um jeito que a gente não conhece. Então, nunca olhe para você de uma maneira limitada, pensando que você não tem valor, ou que o tempo da vida já passou, ou que você não é capaz de determinada coisa. Isso não existe na presença de Deus. Uma mulher de 90 anos foi mãe de filho. Alegre mãe de filho. Porque Deus tinha uma promessa na vida dela. Lembre-se sempre disso. O seu fruto ele não é seu. Ele é para outro. Mas Deus ele tem um fruto que é para você. E às vezes o fruto que você almejou tanto gerar, ele vai ser gerado quando a sua raiz ela tiver a profundidade correta. Porque vai que o fruto é grande, é pesado. Uma jaca. Se a sua raiz não for profunda, se o seu tronco não tiver grosso o suficiente, você quebra. Deus ele é perfeito naquilo que ele faz. Não deixe as situações da vida te entristecer. E sempre que você se sentir explorado ou parecer que a vida passou e você não aproveitou, não é isso. Você gerou frutos aos quais você não está vendo, mas se você pedir, Deus vai te mostrar esses frutos. Lembre-se que você foi a ceia da sua família. Lembre-se que você foi a ceia do seu próximo. Você deu o pão da vida. Você deu a sua alegria em troca da alegria daquela pessoa. Você se renunciou e não foi em vão. Deus ele sabe como alcançar as vidas. Muitas vezes nós oramos para Deus alcançar uma determinada vida
E Deus, Ele usa nós mesmos, mas nós não entendemos como nem quando. Às vezes o fruto da nossa oração está sendo manifesto através de nós mesmos, mas de um modo espiritual, não carnal. É por isso que muitas vezes nosso olhar ele não contempla. Às vezes nós oramos para que Deus alcance determinado familiar, e esse familiar ele ainda não foi alcançado aos olhos humanos, mas ele se alimenta desse fruto. E todos os dias em que você tem a postura que Cristo quer que você tenha, você é a ceia na vida daquela pessoa. Você é o pão da vida. Amém? Você é a nova aliança sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre os seus. Então, eu quero orar por você. Eu quero que você feche os seus olhos. Senhor, eu te apresento o coração do teu povo, da tua noiva, da tua igreja, Deus. Hoje nós entendemos um pouco mais, Senhor, de como o Senhor nos vê. E eu peço ao Senhor, que já se faz presente, que tire essa tristeza desse coração, ó Deus. Esse sentimento de culpa, esse sentimento de medo, esse sentimento, Deus, de inferioridade, esse sentimento, Deus, de que foi explorado, de que foi enganado, esse sentimento de que a vida passou, esse sentimento, Deus, de que renunciou coisas boas, Deus, e não viu resultado, porque nós cremos, Deus, que o teu fruto, Deus, ele foi gerado e vidas foram alcançadas, Deus, ainda que os nossos olhos não tenham visto, Deus, ainda que nós não tenhamos compreendido naquele instante, o Senhor hoje nos faz compreender, ó Pai, que muitas vidas, Deus, têm sido alimentadas através de nós, e que esse é o fruto, Deus, que é gerado em Ti, e que muitas vidas têm sido sustentadas, ó Deus, através da obediência a Ti, Pai. Por isso coloca no nosso coração, Deus, a alegria em Te servir, Deus, o prazer, Deus, em estar nessa condição a qual o Senhor nos colocou, Pai. Derrama sobre nós, Deus, o gozo celestial, Deus, de fazer o Teu querer, ó Deus, porque eu creio, Deus, ó Deus de glória, eu creio que nenhuma vida, meu Pai, que aqui está é infrutífera. Eu creio, ó Deus Todo-Poderoso, que ainda que os nossos olhos humanos não estejam vendo, Deus, o Senhor tem gerado, Deus, o nosso milagre, e ele será manifesto no tempo certo, Deus. Nos ajuda, Deus, a estar onde o Senhor quer que nós estejamos, dentro da condição que o Senhor tem nos falado. Nos ajuda, Deus. Ajuda, Deus, a render o nosso coração à Tua vontade. Oh, Deus, manifesta o Teu querer, Deus, para que essa vida tenha crescimento, para que essa vida possa gerar, enfim, Deus, o milagre a qual o Senhor tem reservado para a vida dela. Nos ajuda a entender, Deus, que nós não precisamos cuidar dos tempos e das estações, porque isso cuida o Senhor, Deus, mas que nós tenhamos firme no nosso coração, Deus, de que nós não somos estéreis, mas que ao seu tempo, Deus, o Senhor manifestará o nosso fruto, e nos ajuda a entender, Senhor, quem nós somos para Ti, nos ajuda a entender, Deus, e a compreender os Teus dizeres, e essa vida, Deus, que tem no seu coração achado, Deus, que renunciou a algo, e não tem visto, Deus, oh Deus de glória, ajuda essa vida a ver, Deus, porque eu creio, Deus, assim como o Senhor disse a Pedro, Deus, nada que nós tenhamos deixado, Deus, nessa terra, o Senhor, meu Pai, há de nos restituir, Deus, 100 vezes mais ainda que, muitas vezes não de um modo natural, Deus, mas sobrenatural. Nos ajuda a entender, Deus, a proporção, Deus, que o Senhor tem sobre as nossas vidas, porque nós queremos continuar gerando para Ti, Deus. Nós queremos ser, sim, Deus, essa árvore plantada, Deus, junto ao ribeiro d'água, Deus, que é citado na Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Deus, a florescer, nos ajuda a frutificar, Deus,
E que ainda mais, Deus, a partir deste dia, meu Pai, nós possamos dar cada vez mais frutos, alcançar mais vidas, tendo prazer, Deus, no Senhor. E nos ajuda, Deus, a estar em comunhão, Deus. Nos ajuda, meu Pai, a estar perto. Nos ajuda, Deus Todo-Poderoso, a estar unidos diante de Ti, meu Pai, como o Senhor quer que nós estejamos. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, abençoe a tua